Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem está sintonizando a Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu cuido de 2 clínicas médicas que se dedicam aos sintomas de dores. Entendeu? Então, eu venho sempre aqui, às terças-feiras, no horário de 19 até 20 horas, celebrando saúde, entende? E transmitindo aqui a minha experiência no lidar com sofredores de dores crônicas decorrentes do sistema músculo-esquelético. Entende? Então, o sistema músculo-esquelético abrange ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Estou ligando meu cronômetro. Então, o nosso sistema músculo-esquelético abrange ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Então, eu lido com tudo isso, entende? E o sistema músculo-esquelético, quando doente com alguma doença, ele causa dores e incapacidade física progressivas. Ou seja, a cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Entendeu? E que dores são essas em geral? Dói tudo, o corpo inteiro. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor no peito, nas costas, nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. É com isso que eu lido todo dia da minha vida. Entende? A minha clínica, ou minhas clínicas, são um desfilar de dores. Entende? Então, são os pacientes crônicos, né? Muito decepcionados, às vezes, com ciência médica, entende? Desafiadores. Olha, doutor Rui Mercúrio, eu vim aqui porque eu tenho um mal incurável, ninguém resolve. Eu tenho muitas dores. Eu sei que você cuida disso, eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Olha, e não venha não com acupuntura. Não venha com analgésicos anti-inflamatórios, conheço todos. Entende? Não venha com ginástica, essas coisas. Não adianta, eu sinto dor quando me movimento, dói mais. Entendeu? Eu quero saber o que você pode fazer por mim. Então, eu começo a minha entrevista, consulta, que demora 1 hora, 1h30. Eu digo assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer com você, veja, isso aqui é o ponto zero do nosso relacionamento médico-paciente. Primeira coisa que eu tenho que fazer com você, meu caro, é tirar da tua cabeça a crença que você tem uma doença incurável. Entendeu? Quanto mais você tiverem crença nessa inverdade, quanto mais você tiver crença nessa inverdade, mais essa inverdade parecerá verdadeira. Entenderam? Entenderam? Não existe, meus caros, o impossível e incurável. Não existe. Mas acontece de vez em quando. Isso. Entende? Acontece. Mas nós não devemos, assim, dar ênfase a isso. Vou dar um exemplo. Você acha que o diabo existe para todos? Ou tem gente que não acredita no diabo? Então, para quem acredita no diabo, o diabo existe. Agora, para quem não acredita no diabo, o diabo não existe. Vocês entenderam? Então, as nossas crenças são muito poderosas. Entende? Na outra metade dessa jornada de hoje, na primeira metade, eu falei a vocês, você pensa que o seu eu é aquilo que você vê no espelho. Não, não é não.
O seu eu não é aquilo, não. Aquilo que você vê no espelho é a menor parte do seu eu. A menor de todas. Porque o seu eu tem pensamento, seu eu tem mente, que não são sinônimos. Pensamento é uma coisa, mente é outra. Depois você é consciência, depois você é alma, e depois você é espírito. E falei melhor, pela hierarquia de mais para menos. Antes você é espírito, depois você é alma, depois você é consciência, depois você é mente, depois você é pensamento. Finalmente você é corpo físico. Então, na escala hierárquica do seu eu, o corpo físico é o menorzinho de todos. O espírito é o grandioso, é o gigantesco do seu eu. Entenderam? Entenderam? Então, é exatamente isso. Agora, veja o que eu vou dizer. O ser humano, né, ele evolui a cada momento. Né? Então, hoje vocês veem as crianças, né, com 5, 6 anos, com um raciocínio incrível, né, com umas colocações assim, incríveis de raciocínio, até de adulto. Ou seja, então, o cérebro humano, entende, evoluiu. E é claro que um dos grandes responsáveis por essa evolução se chama informática, né? Computador, telefone celular. Nunca em toda a história da humanidade você conseguiu obter conhecimento com 2 toques, entende? Você vai no Google e pede aqui que eu quero saber sobre isso. E o Google já tem resposta. Isso não existia. E não só isso, como antigamente, obter conhecimento custava muito caro. Hoje não. Para você conseguir conhecimento, custa barato. Entende? Tem cursos pela internet, de graça. Entende? Você pode evoluir muito no seu cérebro. Entende? Com o computador. Então, o que acontece? No nosso grau de evolução humana, entende? O que aconteceu com essa evolução? O homem primitivo, ele não sabia nada do corpo humano. Ele via o quê? Ele via a pele, a cara, a barba, entende? Ele tinha algum conhecimento do físico dele, não tinha nem espelho no homem primitivo para ele se enxergar. Ele enxergava os seus semelhantes e imaginava que ele era parecido com aquilo que era o semelhante dele, que tinha braço, mão, rosto, barba, ou a mulher que não tinha barba, tinha cabelos compridos, entende? Então, o conhecimento dele era esse, entendeu? Depois o conhecimento foi evoluindo, entende? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a ciência médica nasceu dos barbeiros, que os barbeiros, os cabeleireiros, os barbeiros, foram os primeiros indivíduos que começaram a obter algum conhecimento do corpo humano. Né? Do corpo humano. Entende? Então, depois começaram as pesquisas. Né? Os anatomistas, né? Entende? Começaram a pesquisar o corpo humano. O corpo humano. Entenderam? Então, aí que aconteceu a história da medicina, né? Hoje em dia, meus caros, né? Ninguém pode obter um atestado de óbito sem que se saiba a causa do óbito. Entenderam? E essa causa do óbito, muitas vezes vai ser feita no IML, no Instituto Médico Legal, com autópsia. Entende? Se abre o corpo do indivíduo, se examina o pulmão, o coração, do morto, do falecido. Ah, sim, olha, pulmão inundado. Ele morreu de pneumonia. Testado de óbito. Fulano tal morreu, causa mortes, pneumonia. Aí ele pode ser enterrado. Entende? Precisa saber a causa mortes para obter um atestado de óbito. Entendeu? Então, a medicina evoluiu por aí. Mas depois de tudo isso, que ela evoluiu no corpo físico,
descobriu-se que o homem também era pensamento. Entende? Só que um detalhe, o corpo físico você enxerga, pensamento não. Mas será que o pensamento existe? Né? O filósofo tem uma frase brilhante. Né? O filósofo diz assim, penso, logo existo. Entenderam? O filósofo não fala assim, tenho um corpo físico, logo eu existo. Não. O filósofo fala assim, penso, vírgula, logo, vírgula, existo. Entenderam? Então começaram a dar ênfase ao pensamento. Entende? E então a medicina, né, evoluiu assim, olha, o ser humano é corpo, mas é pensamento também. Entende? E quem decide em cima do corpo é o pensamento. Não é o corpo que decide no pensamento, não. Decisão primária do pensamento. Depois o corpo obedece. Entendeu? E a medicina ainda hoje, meus caros, a medicina usa as palavras pensamento e mente como sinônimos. Não são sinônimos. Não. Pensamento é uma dimensão menor. Mente é uma dimensão maior. Pensamento é uma dimensão menor. Mente é uma dimensão maior. Entende? O pensamento, meus caros, ele é cerebral. Ele tem o centro do cérebro, que é o centro do pensamento. O pensamento morre com o indivíduo. Quando o físico morre, o pensamento morre junto. Então, mas a mente, a consciência, a alma e o espírito não morrem nunca. Entendeu? Então, o corpo físico tem prazo de validade. O pensamento tem prazo de validade. Entenderam? Mas a mente não tem prazo de validade. É tão nítido isso, ao meu raciocínio, que existem indivíduos, médiums, né, que conseguem se comunicar com mentes de outros indivíduos que já morreram. Entende? Que já morreram. Isso, meus caros, não é nenhuma coisa do outro mundo, não. É uma capacidade do ser humano. A mente é capaz de coisas inacreditáveis, prodigiosas. Entende? Telepatia, clarevidência, audividência. Entende? São propriedades da tua mente e da minha. Mas muitas propriedades mentais têm que ser desenvolvidas. Tem que ser desenvolvidas. Entende? Então, quanto ao corpo físico, ao pensamento, eu acho que chegamos num ponto de grande, de imenso conhecimento. Não conhecemos tudo ainda não. A ciência médica apanha de muita forma ainda sobre como funcionam células, neurônios, entende? Como se forma o pensamento, entende? Mas de uma forma ou de outra, nós evoluímos no conhecimento sobre o ser humano, o corpo físico, e no conhecimento sobre o ser humano, pensamento. Mas sobre mente, não. A mente ainda é uma grande desconhecida. Porque no nosso grau de evolução, ainda na escolaridade e nas próprias universidades, mente é sinônimo de pensamento. Não. A dimensão da mente é muito maior, é muito mais desenvolvida. Então, ela não morre com o indivíduo. Não. É tão nítido isso, veja que interessante. Eu tenho uma história que parece que é uma história verídica, né? Parece uma história verídica. Uma das grandes inteligências desse mundo se chamava Albert Einstein. Ele era um prodígio como inteligência humana, né? E Einstein, na verdade, ele usava um raciocínio que é acima do pensamento. Ele usava um raciocínio acima da mente. Entende? Ele usava um raciocínio chamado intuição.
Então, é de Einstein a frase. Pensei 99 vezes na solução de um problema e não achei solução. Eis que deixei de pensar. Não é que a solução apareceu? Ele era intuitivo, né? Ele, depois de um bom tempo, ele descobriu isso. Mas quando no começo ele começou a ter esses insights, ele mesmo não sabia por que as coisas fluíam na mente dele. Entende? Então, na mente mora uma coisa chamada intuição. Intuição. Intuição é brilhante. Na intuição moram todas. Eu vou repetir. Na intuição moram todas as respostas. E o raciocínio da intuição se chama raciocínio intuitivo. Então, eu tento buscar, às vezes, resposta de um diagnóstico difícil. Por que isso? Entende? Como que eu vou tratar esse problema se ele é tão grave? Entende? De que modo? Então, a intuição tem um nome também simples de inspiração. Inspiração, premonição, precognição. É o raciocínio do tempo negativo. A intuição, é difícil vocês entenderem isso que eu vou falar. A intuição é o raciocínio do tempo negativo. Vou dar um exemplo. A intuição sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Eu vou dar um exemplo. Eu ia viajar, cheguei atrasado no aeroporto, não consegui viajar e, de repente, o avião se acidentou. Se eu viajasse, eu teria morrido. Entende? A intuição não deixou ele viajar. Entende? E, às vezes, ele nem sabe que o raciocínio intuitivo foi quem segurou ele no aeroporto e não viajou. Entende? A intuição é tremenda. Ela sabe todo o efeito antes da causa ter acontecido. Isso se chama tempo negativo. Porque nenhum raciocínio normal desse mundo sabe o efeito antes de uma causa ter acontecido. Entende? Vou falar sobre dor. Entende? Você só faz diagnóstico da dor, que é efeito, se você souber a causa. Porque a causa sempre no raciocínio matemático, científico, médico, ortodoxo, né? E a causa vem antes. E o efeito vem depois. Na intuição, isso não é necessário. Não é necessário. Às vezes ela sabe o efeito antes da causa. E muita gente tem um raciocínio intuitivo mais desenvolvido. E isso não se busca na faculdade, não. Você pode ter 5 diplomas universitários e não ser intuitivo. Entendeu? E tem um outro raciocínio, né, telepático. Né? Indivíduos que leem pensamento dos outros. Eu li um livro maravilhoso, né, de um mentalista. O que é um mentalista? É um indivíduo que lê mentes. Ele lê mentes. Entende? Então, ele dá ao indivíduo uma lista telefônica, manda abrir aquela lista telefônica na página que ele quiser, e na lista telefônica ele manda olhar um telefone que está naquela página, e aí ele diz: você está apontando para o telefone número tal. Entendeu? É um mentalista. É uma propriedade da mente. Entende? Ler mentes dos outros. Muito difícil. Entende? Mas o que é mais difícil ainda? Muito mais difícil ainda do que entender a mente, mais difícil, é outra dimensão superior, chamada consciência. E o único raciocínio que entende alguma coisa da consciência se chama física quântica. O que é a física quântica? É uma coisa incrível, a física quântica. Entende? A física quântica veja vocês, a cura quântica é o seguinte:
é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Então, nós sabemos bastante sobre o corpo humano. Nós sabemos um pouco mais sobre o pensamento. Sabemos um pouquinho mais sobre a mente, mas a mente ainda é uma grande desconhecida. E a consciência, meus caros, é muito, muito desconhecida. Ah, tem mais desconhecido do que a consciência? Tem a alma. E o espírito? Ah, o espírito é tremendamente desconhecido. Não tem como, na nossa evolução humana desse momento, entender o espírito. Entende? Não existe. Não existe. Não existe definição. Quem é Deus? Não existe isso. Não tem resposta a isso. Entendeu? Não tem resposta. Por quê? Eu aciono a intuição. Entende? Não existe essa resposta. Quem é Deus? Porque é espírito. Então, na nossa evolução, não tem essa resposta, quem é Deus. Então, corpo físico, pensamento, mente, consciência. A física quântica é a física da consciência. Quem desenvolveu física quântica, veja que coisa incrível, hein? Foi um físico chamado Max Planck. Entende? Einstein também deu uns toques na física quântica. Entende? É a física que exalta o poder da consciência do ser humano. Entenderam? É a física das possibilidades, entende? Dos acontecimentos. E quem começou com física quântica, esse físico chamado Max Planck, sabe o que ele dizia? Sabe o que ele dizia? Olha que coisa incrível. Ele dizia assim: quem entendeu física quântica é porque não entendeu nada. Porque o raciocínio da física quântica não só é diferente dos outros raciocínios, como às vezes é frontalmente contrário. E o raciocínio espiritual é completamente, frontalmente contrário ao raciocínio científico. Entenderam? Então, ciência é uma coisa, espírito é outra. Entende? O espírito aceita a ciência, porque a ciência é filha dele. Mas a ciência não aceita o espírito, porque o espírito pertence ao raciocínio do crer para ver. Ou seja, você tem que crer para ver o espírito. E na ciência, não. A ciência só acredita no ver para crer. Entendeu? Entendeu? Muito bem, mas estou vendo aqui que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Eu falo tudo isso, meus caros, porque todos esses raciocínios são importantes em você descobrir a causa das coisas, de muitas coisas da sua vida, entenderam? E você tem resposta das coisas dentro de você. Não busca respostas fora de você. Não, todas as respostas moram dentro de você. Entende? Esse é o seu eu verdadeiro. Entende? Esse é o seu eu. Mas no nosso grau de desenvolvimento, e ainda com crenças negativas e tudo, é terrível. Então, hoje eu vou terminar minha jornada com uma coisa diferente. Eu vou citar 3 dos maiores cérebros que pisaram nesse planeta. Não só em inteligência, como em sabedoria, que é mais que inteligência. Mais ou menos há 500 anos antes de Cristo, um indivíduo chamado Buda, em sânscrito quer dizer iluminado, né? Perguntavam a Buda era um príncipe, ele vivia num palácio, ele era um príncipe, ele era filho de uma pessoa muito rica, então ele tinha todo o conforto no palácio, tudo. Ele abandonou tudo isso, né? Aí perguntavam: Buda, você saiu de um palácio com todo o conforto, com toda a mordomia, para viver numa floresta fria, úmida, hostil, perigosa? Ele dizia: saí em busca da verdade. Depois eu vou dizer para vocês que verdade é essa que Buda falava. Saí em busca da verdade.
de onde se conclui que a verdade não morava no palácio. Ela também não morava na floresta, mas a floresta dava a ele a oportunidade de meditação, de pensar, de desenvolver a sua mente, sua consciência. E aí vinham respostas. Entendeu? 300 anos antes de Cristo, tinha um indivíduo na Grécia, chamava Sócrates. Ele era um grande filósofo, muito inteligente, muito sábio. Sócrates dizia assim: o homem é escravo de sua ignorância. Mas da sua ignorância acadêmica, profissional, religiosa? Não. O homem é escravo da sua ignorância sobre o seu verdadeiro eu, que é o seu espírito. É isso que Sócrates queria dizer. E na era cristã, um indivíduo chamado Jesus Cristo dizia assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, meus caros? É o conhecimento espiritual. Mas hoje terminou a minha jornada de hoje. Prometo continuar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.